pessoal. Aqui é a Lê Periardi. Eu sou uma mulher branca. Estou usando, como sempre, uma blusa preta, um fone de ouvido preto, uso óculos e aqui, onde eu estou gravando, no meu fundo, tem uma estante de livros. Atualmente eu trabalho como content designer no iFood, também sou professora em algumas escolas, mentora, facilitadora, criadora de conteúdo e uma das fundadoras do Clube do UX Writing. Fala pessoal, aqui é a Jailma Souza. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, estou com fone de ouvido preto. Hoje, especificamente, estou com uma blusa branca, utilizando um pouquinho de maquiagem no rosto, um batonzinho vermelho. Ao meu fundo tem uma parede rosa e uma estante de livros. Sou também a outra fundadora, né? Eu e a Lê, a gente fundou o Clube do X-Ride, essa comunidade maravilhosa que a gente ama de paixão. Oi, gente, eu sou a Laura, eu vou fazer meu nome em línguas de sinais. Ó. Eu sou uma mulher branca, japonesa, estou com cabelo preso, em formato de coque, bem no alto da cabeça, e eu uso óculos e no fundo não dá para ver nada porque está todo embaçado, tá? Eu trabalho com UX Writing, eu sou UX Writer na Entem e consultora na DEDS, e eu vou falar com vocês hoje. Bom, e aqui conosco, nosso intérprete de Libras maravilhoso, Vinícius de Souza, um homem branco, que está vestindo uma camisa preta de manga longa, óculos e, como ele mesmo diz, um cabelo social. O Clube do X-Writing é uma comunidade voltada para pessoas UX Writers, pessoas que trabalham com conteúdo, content designers, e que trabalham com a experiência ali da pessoa usuária. E esse ano, a gente está fazendo aí o nosso primeiro aninho de Clube do X-Writing, aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores, a GetBots, que é uma empresa de chatbots personalizados, onde eu trabalho. Muito obrigada por essa parceria e por apoiar aqui o nosso trabalho. Por falar em parceria, a gente também vai agradecer a The Starter, que é uma escola de UX Design internacional, eles ficam lá em Portugal, e eles oferecem cursos maravilhosos de UX Design, UI Design, Surface Design, e também o nosso curso maravilhoso, UX Writing na Prática, que nós temos aí o prazer de sermos professoras. Então, se você estiver interessado nesse, em outros cursos, é só acessar o site da The Starter. E se quiser aí um apoio profissional para o projeto de chatbot da sua empresa, entre em contato com a GetBots. Não se esqueça também do nosso apoiador maravilhoso, o UX Writing Cast, o podcast de UX Writing em português, para você curtir entrevistas maravilhosas e conteúdos incríveis como esse que a gente vai conferir aqui com a Laura hoje. Hoje a gente vai falar, gente, sobre como trabalhar com inglês ou trabalhar em inglês na gringa, tá bom? Então, eu vou me apresentar um pouquinho antes para vocês entenderem como é o meu que eu cheguei aqui onde eu estou hoje, tá? A minha formação, na verdade, é gastronomia. Eu sou azeitóloga de formação, assim, eu provava azeites para avaliar, igual o sommelier aprova vinho, eu provava azeites e eu escrevia muitos conteúdos na área de alimentação. Aí eu migrei, hoje eu sou UX Writer no grupo Entem, que é enorme, só tem fera, ela é a maior empresa de apostas em entretenimento do mundo, ela está entre as 100 maiores do mundo, é muita gente trabalhando lá, gente. E lá na Entem eu sou parte, eu faço textos de alguns produtos, eu também sou parte do time de Inclusive Design, que a gente pensa sobre acessibilidade na hora de escrever, ou mesmo nos designs, e eu também cuido de uma parte da comunicação interna. Eu também sou consultora em UX Writing para EDS, e a gente trabalha com alguns produtos governamentais, alguns órgãos públicos, e eu não sou especialista, mas eu sou muito boa em estudar sobre inclusividade e empatia, e é por isso que eu estou nesse grupo também da Entem, que é a empresa que eu trabalho lá em Gibraltar. A Entem é uma empresa, na verdade, não sei se vocês sabem, Gibraltar, sabe que tem o Estreito de Gibraltar, onde na época antiga que falaram que os homens migraram da África e foram para a Europa, foi por esse Estreito de Gibraltar. Ela é um domínio do Reino Unido. Então, a gente fala Gibraltar, mas ainda tudo funciona como se fossem pelas leis e pelas normas do Reino Unido, ok?
E hoje a gente vai falar de a rotina de quem trabalha em outro idioma, de falar sobre traduções, sobre verdades e mitos sobre trabalhar em inglês, sobre os feriados, que são muito importantes e a gente sempre adora. E eu vou dar umas dicas de posicionamento no LinkedIn, se você quiser trabalhar lá fora, ou mesmo arranjar, igual eu faço, um trabalho remoto, que eu trabalho para fora, mas eu estou morando aqui no Brasil, ok? Então, eu vou começar falando sobre a minha rotina. A minha rotina, eu faço horário do Brasil, gente. Eu não faço o horário lá de fora, tá? Porque muita gente acha que por causa do fuso, eu acabo fazendo horário lá de fora, mas não, eu faço daqui. Tem dia que eu começo 8h30, 8 horas, tem dia que às 9, tenho que acompanhar muito o... Aqui a gente tinha horário de verão, lá eles também têm, então tem que ver essa coisa da flexibilidade esqueci, do fuso horário e também do horário de verão, essas coisas. Eu faço o meu horário de almoço, eu faço tudo no meu estilo. Então, a minha manhã, por eu pegar a minha manhã e eu pego o período da tarde de lá, é uma loucura. Eu tenho reunião, assim, todas as reuniões, workshops, treinamentos, são todos de manhã. Até mais ou menos a minha hora do almoço, que depende, é meio-dia, uma hora eu não tenho horário muito fixo, e é reunião, é treinamento, e aí eu aproveito e de manhã é aquela fúria, é muito atarefado mesmo. E aí eu faço meu almoço, eu volto, ainda pego o finzinho do dia do pessoal lá, que eles terminam às 5 horas, e é um pouco mais calmo, assim, depois do almoço. Então fica, se tiver reunião, é raro ter, se tiver reunião é mais uma coisa de acertar alguma coisa ou outra, alguma dúvida, mas trabalhar para fora é um esquema diferente, porque eles prezam muito pelo seu horário, pela sua saúde mental. Então, não tem muito isso de fazer hora extra, porque eles não querem pagar hora extra também. Então, eles são muito, muito certinhos nos horários deles. É muito legal. Se a reunião é para durar meia hora, a reunião dura meia hora. Se é para começar às 9, começa às 9 em ponto. Se você não consegue fazer isso, não tem problema. Você não tem problema. Você continua amanhã. Se você errou, não tem problema também. Você continua no dia seguinte. É bem gostoso a cultura de trabalho lá. Eu gosto bastante desse sistema de trabalho, que eles prezam pela nossa saúde, e eles têm uma comunicação muito aberta de canal. Se você, por exemplo, tem algum imprevisto, consulta médica, que a gente sempre consegue, às vezes, um encaixe, né? Então, você vai lá e fala, eu consegui um encaixe de médico, posso faltar? Eles, claro, podem faltar, tranquilo. O que eles pedem é demanda, tá? Se eles falam para você, Laura, você precisa pegar e rever a jornada desse aplicativo aqui, ver o tom de voz desse aplicativo, vamos ver como é que tá, mas eu preciso disso para, sei lá, daqui 2 dias, você tem que entregar daqui 2 dias, porque eles vão realmente estar esperando para daqui 2 dias. Raras são as coisas para amanhã ou para o dia seguinte. Eles não gostam muito desse senso de urgência, pelo menos na empresa que eu estou trabalhando, tá bom? E aí, às vezes, muito raramente, eles me pedem traduções, porque eu não trabalho com localization ou localização, eu não trabalho com isso. Mas eu faço muito, às vezes, tem alguns produtos, principalmente em português brasileiro, que a gente acaba levando para lá, ou alguns profissionais, e eu faço traduções. A gente teve na minha empresa, há 2 anos atrás, um workshop do Bruno Rodrigues, e aí não fui eu que traduzi, mas eu traduzi alguns materiais escritos, e o ano passado teve teve uma brasileira chamada Tati Fukamati também, que ela foi falar sobre empatia, para dar um treinamento geral para a empresa, desde da gente, da equipe de design até os líderes, e eu traduzi todo o material dela. Então, eu faço bastante tradução, mas mais de português para inglês para adaptar. Quando eu escrevo o produto, quando eu escrevo a jornada, quando eu escrevo tudo, é 100% em inglês. E aí, você fala assim, Laura, mas tem os produtos da sua empresa aqui no Brasil? Tem alguns produtos da minha empresa aqui no Brasil, mas não sou eu que faço a tradução. Eles contratam uma agência aqui no Brasil para fazer a tradução do inglês para o português. Então, se vocês verem a versão em inglês dos aplicativos, provavelmente fui eu que fiz, porque nós somos um time agora nós somos 4, mas a versão em português não fui eu, a versão em português foi uma agência aqui no Brasil que fez.
E na hora que a gente vai escrever, mesmo que a gente escreva em inglês, a gente tem que pensar em escrever em alemão. É meio diferente, assim. Então, você sempre conta uns caracteres a mais. Porque o alemão, as palavras são maiores, as frases são maiores. Então, tem toda uma técnica, toda uma dinâmica para você escrever. Mas isso tudo você conversa com o design na hora. Você vai ver se tem esse produto ou não na Alemanha. Porque é muito grande a empresa, tem muitos produtos, tem alguns que não podem, em alguns países não são permitidos, que nem aqui no Brasil não é permitido bingo e cassino, mas em outros países pode, então os produtos de bingo e cassino não vêm aqui para o Brasil, ok? E também, o legal disso tudo é que, gente, eu vou falar um negócio para vocês, vocês conhecem gente do mundo inteiro. A minha equipe, a equipe inteira, nós somos no total de, eu acho que a gente está em 98 UXers lá. Desses 98 designers, tá? 98 UX designers, aí a gente tem 5 researchers e 4 writers. Aí faz as contas aí. E tem gente do mundo inteiro. Gente, eu sou a única da minha equipe de escrita, de writing, eu sou a única que não tem inglês nativo. Ali todo mundo tem inglês nativo. Mas nas outras equipes é do mundo inteiro. É gente da Índia, é gente do Kuwait, é gente da Síria, é gente dos Estados Unidos, do Canadá. Tem gente, tem alguns brasileiros, mas eles estão mais na parte de audiovisual, que é bem legal. A galera de audiovisual arrasa, os brasileiros arrasam. Aí tem pessoal da África, mas a maioria mesmo ainda é da Europa, mas mesmo assim países não falantes de língua inglesa. Então a gente acaba usando muito o inglês. Cada um com o seu tipo de inglês, cada um com o seu jeito de falar inglês. Então, ninguém tem um inglês que você fala assim, nossa, precisa de um inglês maravilhoso, perfeito. Não, não precisa, tá? Então, isso é um dos mitos. Eu, que trabalho com escrita, eu não preciso ter um inglês falado 100% perfeito. Às vezes eu cometo uns erros, é normal. Mesmo em português a gente é normal. Não precisa ter esse tipo de cobrança. Mas a minha escrita precisa ser impecável. Só que é isso, né? Para escrever é outra coisa. Você vai lá, escreve, revisa, repensa. É um pouco mais fácil do que é um outro raciocínio que você usa do que para falar. Agora, o pessoal que conversa mesmo, a gente fala que a gente se entende no inglês, mas ninguém ali fala no inglês mesmo. Então, se você tem alguns níveis de inglês para você aplicar para umas vagas lá fora, né? Tem A1, é o mais iniciante, assim, de todos. Aí tem o A2, e essa linha do A ainda é o iniciante. Aí tem o intermediário, que é B1, B2. B1 é o intermediário para o iniciante, e B2 intermediário para avançado. E o C1, C2, que é o C1 avançado, e o C2, que é o fluente. Se você tiver um B2, que é o intermediário indo para o avançado já, você já consegue alguns trabalhos, principalmente como designer, que você não precisa tanto de comunicação quanto um researcher, que você vai fazer entrevistas, ou como um writer, que você vai precisar, por exemplo, escrever textos, ou... eu acabo entrevistando algumas pessoas também, mas, galera, não precisa, tá? Ter o inglês, assim, o inglês melhor do mundo, do universo, como se você tivesse nascido lá e falar gírias, essas coisas. Mesmo porque nem tem como você avaliar com gírias, né? Você conversa, às vezes, com um indiano e você vai usar uma gíria do Reino Unido. Ele não vai entender a sua gíria, então não precisa. A gente conversa sempre na linguagem simples do inglês, que é o mais fácil, mais básico e também inclusivo. Outra coisa que eu queria falar sobre mitos e verdades, sobre trabalhar em inglês, não é todo mundo que trabalha para fora que recebe o salário de fora. Eu recebo meu salário em real, eu sou contratada de uma agência de Portugal, eu recebo meu salário em real. É melhor, sim, do que o daqui do Brasil, é acima da média do que o daqui do Brasil, mas eu não recebo em dólar, eu não recebo em pound, eu não recebo em euro, nada. Eu recebo na minha moeda local. E eu sei que algumas empresas, eles pagam, e aí você pega, transfere esse dinheiro, faz a conversão, mas no meu caso, não é assim, tá bom? Eu acho que talvez por eu ser intermediada por agência, mas aí eu também penso, né? Se não fosse a minha agência, eu também não ia ter esse emprego, então vamos lavar
a outra, um ajuda o outro. Na hora de negociar o salário, é uma maravilha ter agência, porque a agência negocia por você, não é você que precisa negociar o seu salário. Então, eu recomendo, se você quer começar a sair do Brasil para ter um emprego, comece a conversar com a agência. Às vezes, você direto, assim, é um pouco mais difícil, mas a agência também é um ótimo caminho. Pelo menos para mim, tem sido um ótimo caminho. Eu estou muito feliz com a minha agência. E eu não tenho do que reclamar. Mesmo me dão todo o suporte, até suporte contábil, assim, eu vou ter. Às vezes eu não sei muito declarar imposto de renda, e eles me ajudam. E o gostoso de lá, pelo menos para mim, eu acho, tá? Eu não faço os feriados do Brasil. Eu faço os feriados de lá. Então, os dias de folga e os day offs, né, que a gente fala, que eu tenho aqui no Brasil, são baixíssimas temporadas. Então, eu acabo viajando e eu pago tudo mais barato, tá tudo vazio. E eu gosto. Por exemplo, eu fui para a praia esses dias e, gente, não tinha ninguém. Eu achei maravilhoso. Só eu e meu namorado lá na praia, curtindo. O preço mais barato, tudo. A gente alugou uma pousada no Airbnb mais barato. Agora, tem gente que não gosta disso, porque nos feriados eu trabalho. No carnaval, por exemplo, esse carnaval, por coincidência, eu não vou trabalhar na segunda, porque vai ser feriado em Gibraltar também. Mas na terça e na quarta eu trabalho normal. Mas não tem problema, é uma coisa que eu acostumei já. Eu acho que é porque o meu trabalho não é cansativo, não demanda tanto assim, que a gente acaba meio que gostando, e depois do primeiro ano você acostuma. E aí é muito engraçado, porque chega no começo do ano, como as pessoas escolhem, né, qual feriado que as pessoas querem seguir. Laura, você está no Brasil, você quer seguir os feriados do Brasil, você quer seguir o feriado de onde? Eu escolhi o feriado de Gibraltar, foi uma coisa que eu propus, porque me interessa isso de viajar e pagar menos. Mas tem gente que trabalha para fora e escolhe os feriados do Brasil. Não é um problema nenhum. E aí chega no começo do ano, que eu estava falando antes, chega no começo do ano, eles já compartilham qual que vão ser os feriados todos de Gibraltar para o pessoal se organizar, porque tem uma coisa muito legal lá, eles não emendam o feriado. Por exemplo, aqui no Brasil, se o feriado cai na quinta ou na terça, aí você já emenda. Se cai na quinta, você já emenda a sexta, então você fica com 2 dias, né? Lá não. Se ele cai na quinta, você vai automaticamente feriado para sexta-feira, ou se ele cai na terça ou na quarta, ele vai para segunda-feira. Ele vai sempre para o dia mais próximo do fim de semana. Mas, em contrapartida, aqui no Brasil, se você tem um feriado, por exemplo, de sábado ou domingo, é um feriado que para a gente, aqui no Brasil, é um feriado perdido. A gente não aproveita, entre aspas, esse feriado. Lá, não. Se o feriado cai no sábado, o feriado é puxado para sexta-feira. E se o feriado cai no domingo, o feriado é levado para segunda-feira. Então, acaba saindo elas por elas. A gente não emenda feriado, mas os feriados que caem de fim de semana vão para a semana, e você acaba fazendo um fim de semana um pouco mais longo. Eu adoro, acostumei, e vai de cada um. Mas é porque eu escolhi os feriados de Gibraltar. Quando você escolhe os feriados brasileiros, lá não emenda. Se o feriado cai na terça ou na quinta, você tem que trabalhar na segunda ou na sexta, tá bom? Não tem isso de emendar feriado. Então, é uma coisa que você tem que se adaptar nessa aí também, ok? E onde que a gente pode buscar ajuda, né? Tanto para você sair do Brasil e conseguir um emprego fora, lá para fora, ou no mundo mesmo de UX Writing, porque lá fora tem um ritmo diferente de aprendizado do que tem aqui dentro. Lá fora por exemplo, eu trabalho com UX Writing, eu não faço outras coisas, eu sou contratada para a minha função. Se eu estou em outros grupos, é porque eu pedi, eu escolhi, mas eu fui contratada só para fazer UX Writing, eu não faço nada além disso, não vou fazer faz uma revisãozinha aqui, faz uma traduçãozinha aqui. Não, eu só faço o UX mesmo. Mesmo as pesquisas na minha empresa, eu não faço. Às vezes eu dou uma ajuda para o pessoal da pesquisa, mas dar uma ajuda para eles. Mas cada um tem o seu departamento, cada um faz aquilo que é contratado, não tem muito aquilo de sou pau para toda a obra. Isso não tem. Se você quiser, você faz, mas é porque você quer, é por sua livre e espontânea vontade. Então,
Para você entender mais ou menos esse jeito de trabalhar lá fora, eu adoro também, me adaptei super, você pode falar com o pessoal, tem o clube do UX Writing, que é esse aqui, que eu acho muito legal, eu pego muita coisa no grupo do WhatsApp, pego muita coisa. Tem grupos de WhatsApp, tem o Mentora, que você pode fazer mentorias, isso em português. Agora, em inglês, eu faço parte de alguns grupos do LinkedIn, que aí nesses grupos do LinkedIn eles trocam muita vaga de emprego, eles trocam algumas dicas de mercado, pesquisa que saiu, tudo que vocês imaginam. E esses mesmos grupos tem alguns também no antigo e finado Facebook, que ainda tem uns grupos disso, gente, e ajuda demais, porque tem muita gente que ainda usa o Facebook como ferramenta de troca de informação. E o que eu uso muito, e eu também faço parte agora como mentora, é o ADP List, que você vai lá, você consegue conversar com gente do mundo inteiro. Tem os UX Writers do Google, tem do Wix, gente, tem em tudo quanto é língua que você imaginar. Você fala assim, mas eu não falo inglês, Laura, mas eu falo espanhol, mas eu queria falar, ou eu entendo o espanhol, mas queria falar com alguém de fora. No ADP List, você vai achar alguém que fala o espanhol, que você vai conseguir enrolar ou desenrolar numa apresentação ou numa conversa com eles lá. Então, tem de tudo. O importante que eu falo aqui é, gente, busca ajuda, a gente não está sozinho, vai lá, busca, sempre tem alguém para estender a mão, é uma comunidade muito aberta, muito receptiva, recomendo para todo mundo fazer isso, mesmo que você vá no ADP List para falar com gente que fala em português, ou mesmo me chamar para falar, Laura, eu queria entender o mercado brasileiro, me ensina processo, eu não sei, vai. Essa experiência de mentoria, as meninas sabem muito bem disso, é uma troca tão grande, é tão enriquecedor para você que está mentorando, você está aprendendo mentorando, e para você que é o mentorado, você se sente mais confiante de saber que tem alguém ali que está ali para te ajudar também. Então, vale a pena buscar ajuda, independente de qual seja o canal que você queira, o WhatsApp, no clube do UX Writing, em aplicativos de rede social, ou mesmo em redes, assim, no ADP List ou no Mentora, vai e procura ajuda, tá? Mas eu gosto muito do ADP List para isso, porque você acaba tendo uma ideia de como é que é o mercado mundial. Tem muitos brasileiros por aí espalhados no mundo, então dá para você conversar com muita gente também. Outras referências de grupos de estudos que eu falo, que eu indico para todo mundo, é o The UX Collective, que tem um monte, mas um monte de artigos lá, eu tenho alguns publicados lá também. O NNG, que é famosérrimo, todo mundo sabe, tem referência para caramba. Às vezes dá para você botar para traduzir a página inteira, se você não domina inglês. Tem o Interaction Design Foundation, que é um grupo, lá tem alguns meetups, é pago. Tem alguns cursos, mas tem os meetups que são gratuitos, que você pode participar, que são encontros. Nem que você vá só como ouvinte, já é muito enriquecedor para você entender e ver como é que é o mercado de fora. Tem o Medium, famosérrimo também, que eu recomendo, mesmo que você for escrever só em português, escreve, gente. É importante e tudo leva, a prática leva à perfeição. Então, seu primeiro artigo, talvez você não fique 100% feliz, mas aí quando você vai ver que você vai evoluindo na hora de escrever. E eu olho muito jornais do exterior, principalmente o The New York Times, que eles têm uma coluna de inglês que eu acho que a cada semana, não, eu posso estar enganada, eles postam a história de alguma palavra. Então, é muito legal. E tem o UX Writing Hub, que tem aquele desafio dos 15 dias, que eu acho que 90% dos UX Writers já fez. E eu recomendo porque é uma ótima forma da gente ir lá, treinar e aprender como é que faz toda essa dinâmica de raciocínio. Porque, assim, eu tenho uma dinâmica de trabalho, você tem uma dinâmica de trabalho, a Leia já tem outra dinâmica de trabalho, de raciocínio. Então, ali você consegue pegar, talvez criar um próprio, ou se inspirar e pedir ajuda, não sei. Sempre é bom treinar a escrita. Ok? E a minha estratégia e as estratégias que eu indico para conseguir a primeira vaga. Gente, eu falo isso no mercado em inglês, tá bom? Se você quer mercado de língua inglesa, coloca tudo, mas assim, tudo em inglês. Esse aqui é o meu LinkedIn, eu coloquei aqui para vocês verem só a fotinho de cá. Até a parte interna tá tudo em inglês, tá vendo? As partes de configuração tá tudo em inglês. Até o portfólio. E se você vai lá, você tem um produto, eu desenvolvi um produto em português,
tudo bem, coloca a tela em português, mas coloca embaixo a tradução do que está dentro da tela, coloca em inglês embaixo, para eles saberem o que está escrito dentro da tela, mas toda a jornada, biografia, tudo em inglês. É como se você estivesse mostrando para eles que você consegue pensar e raciocinar em inglês. Se conecta com as pessoas de fora, que afinal esse vai ser o seu começo da sua rede de trabalho. Às vezes você pode conseguir um emprego num grupo. Eu, por exemplo, eu consegui um emprego num grupo de WhatsApp. Eu estava num grupo de WhatsApp e eu vi lá uma mensagem, ela fala assim, preciso de um UX Writer que saiba inglês fluente para trabalho fora. Só isso foi o post. Eu mandei, eu falei assim, vou mandar que eu vou aproveitar para treinar meu inglês. Calhou que passei pelo todo o processo, fui contratada, estou na empresa 2 anos já que eu estou na empresa. Então, vale a pena fazer esses contatos, aplicar para a vaga. Mas, Laura, mas eu não sei se eu vou passar para entrevista em inglês. Não tem problema, treina. Tudo é uma questão de treino. Eles têm um método que eles usam para avaliar lá fora na Europa, que chama método STAR. STAR é de S-T-A-R, é situação, problema, análise e resposta. Então, eles analisam tudo. Tudo que eles perguntarem para você, eles estão esperando essa resposta usando esse método STAR. Eles querem saber como que você desenrola os seus problemas, como que você resolve os seus problemas. E, gente, na boa, se tem um povo que sabe resolver problema é brasileiro. Então, vamos lá, vamos investir nisso, em desenvolver também essa capacidade de você contar uma história, de contar como você resolveu um problema. E faz um post, faça posts em inglês no seu LinkedIn. Posta no Medium em inglês, faça freelas em inglês, uma ótima plataforma para isso. E eu fiz muito trabalho para montar meu portfólio em inglês, eu fiz no Fiverr, eu fiz trabalhos por $5, que eu passava uma semana, mas só para montar portfólio. Vale a pena, eu considero de graça. Laura, mas você ganha R$30. Gente, R$30 para trabalhar uma semana é de graça, não paga nem minha conta de luz. E aí, eu fiz para uma livraria no Quênia, fiz para uma marca de mel da Grécia, fiz para uma marca de camiseta da Austrália. Peguei esses 3 produtos, montei meu portfólio no Google Docs mesmo, e mandei, e aí passei. Mas nisso, eu expliquei todo o meu processo. Hoje, meu portfólio está no Notion, está um pouco melhor do que no Docs, mas eles gostaram disso, que eles viram que eu tinha uma capacidade de me virar e de resolver problemas, e eu não fiquei só criando produto fictício. Eu fui atrás de um produto real para mostrar, olha, eu sei lidar com gente de fora também, eu sei lidar com o meu cliente de fora, eu não é só uma coisa que eu estou ali criando e traduzindo sozinha. Eu interagi com outras pessoas para criar esse produto. E eu também recomendo você criar enquetes no LinkedIn, porque é uma coisa interativa, as pessoas vão lá, participam, é super divertido. Você tem que mostrar para todo mundo que você entende o idioma, que você entende o que você está fazendo. E, gente, se a gente consegue fazer isso em português, a gente consegue fazer em inglês também. É um esforço, cansa, dá trabalho, tem hora que eu pego e falo assim, caramba, o que eu estou fazendo? Por que eu não trabalho em português? Mas é que eu gosto de um desafio. Eu adoro, eu devo ter alguma coisa em mim ali, que eu gosto de uma coisa difícil, mas eu vou falar que a recompensa que vem depois é tão maravilhosa, é tão gostoso, porque você fala assim, cara, eu consegui, sabe, em outra língua, e que nem agora eu vou dar uma palestra daqui 15 dias, na verdade vai ser daqui uma semana, eu vou dar uma palestra, vai ser minha primeira conferência internacional, tudo em inglês, eu bolei toda a apresentação, é muito legal, e eu acho que, assim, se eu conseguir, qualquer um consegue, é só não desistir, precisa estudar muito, precisa treinar muito, eu estudo muito inglês até hoje, eu deixo série, tudo que eu assisto na televisão, quando tem um sotaque muito carregado, eu coloco legenda em inglês mesmo, e lá em casa todo mundo fala inglês, consegue ler o inglês, e agora, quando é um sotaque que eu já estou mais familiarizada, e às vezes eu posso nem estar prestando atenção, nem estar assistindo, mas eu deixo de fundo para o meu ouvido e acostumando com aquilo do inglês, porque eu falo inglês no trabalho, na Empen, mas a gente mesmo assim precisa estar sempre evoluindo, né? Principalmente porque a língua, mesmo, não é só no inglês, não é só no português, aliás, no inglês também. A língua é viva, vai criando novas formas de falar, novas formas de se comunicar. Então, é muito importante a gente ir se atualizando também, ok?
E é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, uma mensagem. Não sei, eu estou aqui para vocês. Me mandem em português ou em inglês, como vocês preferirem. E espero de verdade que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, me fala comigo e vão atrás. Um em inglês ou em espanhol, italiano, qualquer língua que vocês queiram. Se jogam porque o mundo é muito grande e a gente é muito grande também para o mundo todo. Maravilhosa, né? Nossa, dicas preciosíssimas, quebrando algum tipo de preconceito que talvez a gente tenha, como, por exemplo, nossa, grupo no Facebook ainda existe? Enfim, exige muita estratégia, né? Não é só o fato do fazer UX Writing, ainda tem a questão do inglês, de você utilizar o LinkedIn, que atualmente é a plataforma, né, a rede social que realmente faz esse encontro aí entre a oportunidade e quem está buscando por ela. Então, poxa, parabéns, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar esse conhecimento conosco. Muito sucesso na sua apresentação internacional, sei que você vai arrasar, tá? Obrigada. O mundo precisa te ouvir mais também. E, poxa, sigam a Laura, gente. Fiquem atentos aí, que com certeza vem muita novidade maravilhosa, né, Laura? Meninas, eu queria muito falar, aproveitar, e eu não quero que vocês cortem essa gravação, tá? Eu quero muito aproveitar e falar para vocês que vocês duas, vocês fazem um trabalho muito maravilhoso do clube, porque eu acompanho todo dia e eu vejo vocês postando vaga. Aí aparece alguém, ai gente, eu sofri layoff, eu fui demitida, me ajuda. Aí vocês vão lá, vocês ativam, vocês dão like, vocês recomendam no LinkedIn. Isso dá um senso de comunidade que às vezes eu sinto que está faltando nas pessoas, mas vocês colocam de um jeito que contagia. Então, eu queria falar parabéns para vocês por essa iniciativa. É muito bonito isso que vocês estão fazendo. Eu sei que é difícil, porque começa pequenininho, né? Mas saiba que está atingindo outras pessoas. E eu sempre falo de vocês para todo mundo. Eu falo assim, segue lá, gente, que as meninas postam umas coisas, umas dicas muito legais. Então, parabéns para vocês, de verdade, assim, vocês merecem palmas desse um ano e que sejam muitos e muitos anos para vocês frutíferos desse clube, para vocês. A gente que agradece, Laura. Obrigada aqui por esse discurso aí maravilhoso. Eu acho que, assim, quando a gente resolveu criar o clube, né, a comunidade clube do X-Writing, foi pensando nesse sentido mesmo de comunidade. A gente tem que se ajudar, né? E aí a gente está vivendo uma fase agora no Brasil, né, de layoffs, de uma série de coisas acontecendo, a gente precisa ter essa rede de apoio. Então, o clube ele foi criado exatamente pensando nisso, né, em ser essa rede de apoio. E recomendo, gente, se você não conhece, tá vindo aqui assistindo pela primeira vez esse conteúdo, segue a gente, vai lá nas redes sociais, interage junto com a gente, porque às vezes você não está num dia legal. E o clube é para isso. É para quando você está bem, mas também é para aquele momento que não está tão bem, não está tudo bem. E a gente vai ser essa rede de apoio, a gente quer ser essa rede de apoio. E mais uma vez, obrigada por estar lá com a gente, por recomendar a gente, né? E por ter esse trabalho aí, mostrar para a gente tudo isso que você compartilhou. Acho que eu gostei de uma coisa, um ponto que você falou assim: vai, se joga, tenta. É isso. Acho que no fim do dia a gente precisa acreditar na gente mesmo, largar a síndrome da impostora ali de lado e falar assim, eu vou tentar. Né? E pode ser aquela vaga internacional, pode ser aquela vaga aqui mesmo no Brasil, mas tente. O não você já tem. Então, bora buscar aí o sim, que tem espaço para todo mundo. E pelo menos você treinou para entrevista também, né? Você vai treinando para entrevistas, que dominar a entrevista é uma arte também. Com certeza. Entrevista a gente faz até passar, é uma coisa que eu falo bastante sobre isso. Inclusive, a gente vai deixar um link aqui de uma outra palestra maravilhosa da Luísa Munhos, que ela falou também sobre como é trabalhar para uma empresa de fora, mas nesse caso ela mora lá na Alemanha, então já é um contexto um pouco diferente, né? Acho que os conteúdos vão se complementando. E eu estou tentando deixar a minha impostora de lado, Laura, porque eu voltei a estudar inglês, também estou estudando espanhol,
e esse ano eu consegui já ter conversas muito legais, assim, falar do meu trabalho, fazer fofoca com o meu professor, enfim, coisas que eu não imaginaria que eu conseguiria fazer, porque a gente se cobra demais, e assim, abrindo um parênteses aqui, gente, eu sou formada em letras, então eu gosto de falar as coisas certinhas, eu gosto de um vocabulário, às vezes, um pouco mais rico. E, cara, eu tenho que entender, isso fica a dica para você também que está na mesma situação que eu, tá? A gente tem que entender que é a nossa segunda língua, a gente está aprendendo agora, então não tem como a gente se cobrar tanto, né? O que a gente entrega hoje é questão de uma vida que a gente demorou para entregar, né? Então não desistam, se você tem o sonho aí de ter uma carreira internacional como a da Laura, não desista, gente. Vai estudando aos pouquinhos e tentando equilibrar os pratinhos, né, do nosso dia a dia, que aos poucos a gente vai realizando esses sonhos aí, né? Eu adorei a dica do Freela, a gente dá uma dica também muito legal, que é procurar voluntariado. Porque no Também. voluntariado, né, a gente consegue atuar em causas reais, você vai ter algo para poder mostrar no seu portfólio, e você ainda ajuda uma causa que você curte, que você apoia, né? Não deixa de ser uma forma também de ter essa experiência, né? Eu posso dar um parêntese só nisso de cobrança, né? Que a gente se cobra muito em falar o inglês perfeito. Uma coisa que eu ouço muito dos meus colegas, eles falam, Laura, a gente não vai ouvir você falando e não vai corrigir o seu verbo. A gente não vai corrigir o seu passado simples, se ele está certo ou não. A gente quer saber se o que você está falando, a gente está entendendo o contexto. Então, a mensagem que você quer falar, a gente está entendendo? Então, eles falam para mim, eu estou focado mais em entender a mensagem que você quer passar do que se a sua gramática está perfeita ou não. Então, isso estimula. E eles falam ainda assim, você fala português e você está falando uma segunda língua. Eu nem falo minha segunda língua. Então, e eles gostam desse esforço que a gente faz. E a gente, é um esforço. E a gente ganha muitos pontos com isso, não é porque, ai, mas o meu inglês é ruim. Mas seu inglês é melhor do que uma pessoa que não fala a segunda língua, entendeu? Você está lá na segunda língua. Então, gente, é bom. Vai enroscado, mas vai, sabe? Uma hora se desenrola, uma hora você vai. É uma coisa que eu notei também quando eu comecei a estudar bem a sério inglês, fazer aula, fazer aula particular. Se você não tem grana agora, tem um aplicativo que eu sou fã, que eu faço propaganda de graça dele, que é o Duolingo. Tem o que é gamificado, então você fica realmente querendo ficar em primeiro lugar, é maravilhoso. E tem o Buzu também, que é um pouquinho mais sério, digamos assim, mas que também traz mais gramática, então a gente vai complementando as pecinhas do conhecimento. E parece que a gente abre a nossa cabeça para abrir, para parece que a gente abre a nossa cabeça para aprender outros idiomas quando a gente começa a aprender bem o primeiro. Então, futuramente eu quero aprender francês, por exemplo. A gente vai fazendo umas conexões, né, de aprendizado. É muito legal, assim. Bom, eu ficaria É. aqui horas conversando com você, Laura. Desculpa aí te alugar um pouquinho a mais, tá? Imagina, gente, eu tô com a noite livre, sexteja. E lá eles falam Happy Friday. Happy Friday? Todo dia de manhã eles mandam Happy Friday, todo dia não, toda sexta-feira de manhã. Happy Friday, Happy Friday. Então eles falam Happy Friday. Adorei. Estamos gravando numa sexta-feira. Pode ser que você não esteja assistindo numa sexta-feira, mas já fica aí o happy para você, tá bom? E depois desse papo maravilhoso aqui com a Laura, obrigada mais uma vez, né, por tudo, por dividir isso com a gente. A gente agradece também os nossos patrocinadores, a GetBot, pelo apoio, pela parceria, a The Starter e também o X-Writing Cast, que está com a gente aqui nesse aniversário aqui especial de 1 aninho do clube. Fica o convite para vocês conhecerem mais da nossa comunidade. É só acessar clubedoUXWriting.com.br. Lá vocês vão encontrar todos os nossos links. Tem a nossa planilha das maravilhas, que é uma planilha no Excel mesmo, que a gente compartilha vários cursos gratuitos. Atualmente está em mais de 400. Tem ferramenta, tem guia, tem outras comunidades que a gente também indica, eventos, tem muita coisa legal. Tem cupom de desconto para você que quer investir em cursos pagos, mas que quer aquela ajudinha, né? E além, né, da nossa planilha, você também encontra o nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram e todas as nossas redes sociais. Então, se você curtiu
Se você curtiu esse papo, quer saber mais, quer aprender mais, quer ajudar outras pessoas, vem participar do clube do UX Writing, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maravilhoso para agradecer esse conteúdo incrível que a Laura às vezes teve que aprender sozinha, né? E hoje ela está aqui compartilhando com a gente. Se você estiver ouvindo, é só você seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita. E até a próxima!